já em contato aqui com o médico do INCOR, o Instituto Coração, Dr. José Lima Oliveira Júnior. Muito prazer, doutor José. Prazer, é muito bom falar com você, com todos os ouvintes da CBN em Brasília, no Brasil e no mundo. Igualmente. O senhor está pulando carnaval? Não, estou trabalhando hoje. Nesse momento estou trabalhando. É da turma do bloco, quanto mais trabalha, mais se diverte, né, doutor José? É o meu caso. Eu acho que é o nosso caso, né? Acho que o país está precisando. É isso. Eu estava lendo aqui a coluna do Jabô, ele pergunta que danada que esse povo vê que no carnaval brincam tanto, se divertem tanto, esquece dessa mazela que é o nosso país. Mas, enfim, acho que brincar, se divertir também é bom, desde que seja com a devida segurança, né, doutor José? É bom, com segurança, com responsabilidade, sem excessos. É bom, as pessoas acabam deixando, pelo menos por alguns dias, as preocupações, o estresse desse momento que a gente vive no país. E aqui em São Paulo foi uma surpresa, o número de pessoas que foram para as ruas, nos blocos, foi recorde, nunca houve tantas pessoas nas ruas e acabou pegando todo mundo de surpresa. Está até difícil para chegar aos hospitais, mesmo nos dias de feriado. A gente está percebendo assim pela televisão, né? Aqui em Brasília, eu até tinha dúvida em relação ao número que a segurança pública aqui de Brasília apontava para o carnaval. Olha, mas é surpreendente o número de pessoas nas ruas, mesmo com chuva, que está chovendo aqui um pouquinho, mesmo com chuva, uma multidão está tomando conta da cidade, viu? Pelas fotografias que não mentem, né? Aí tá muita gente indo se divertir. Merecido também, né? Eu não sou contra o carnaval, acho que a pessoa deve brincar, mas brincar com a devida segurança, e é sobre esse assunto que a gente vai falar um pouco, se divertir, mas também tendo como principal objetivo garantir a sua saúde. E o senhor coloca que brincar o carnaval, tudo bem, beleza, mas com o máximo de saúde possível, né? É possível brincar os 4 dias e sair inteiro? É possível e é recomendável, né? Principalmente porque as pessoas nesses dias, e um ano tão difícil que nós passamos em 2016 e o começo agora de 2017, a gente vê nos consultórios que estão abarrotados, né, de pessoas estressadas, hipertensas, cansadas, com problemas cardiovasculares. O estresse do dia a dia acaba provocando uma série de efeitos colaterais e doenças que levam as pessoas a adoecer. Então, eu acho que até por isso que tantas pessoas foram às ruas para se divertir de forma barata e poder desestressar um pouco. Mas é fundamental que elas tomem alguns cuidados, né? Porque a tendência das pessoas é se alimentar mal, é beber em excesso e se hidratar pouco. E essa tríade é extremamente prejudicial à saúde. Pode levar a uma série de complicações agudas, como também pode deixar as pessoas com alguns problemas que podem se manifestar alguns dias depois do carnaval. Eu agrego a isso também o dormir mal também, né? Além de se alimentar mal, beber pouca água e beber muito, né? Álcool, aí é uma bomba, né, doutor José? É extremamente prejudicial ao sistema cardiovascular, porque as pessoas se hidratam pouco, dormem mal, como você salientou muito bem, se alimentam muito mal e muitas vezes se alimentam só uma vez por dia, comem em excesso, e muitas vezes é uma alimentação de qualidade ruim, rica em sódio, rica em gordura de origem animal, não se hidratam. Então isso as pessoas se desidratam ao longo do dia, muitas vezes não percebem, a frequência cardíaca sobe, a pressão arterial sobe, e isso é um facilitador para um infarto, para uma arritmia ventricular com morte súbita, para um acidente vascular cerebral, ou seja, são cuidados simples que as pessoas podem tomar. Isso vai permitir que elas consigam se divertir, não vai interferir na diversão e vai proteger o sistema cardiovascular. Então, procure se hidratar durante todo o dia. E principalmente se ela for ficar algumas horas expostas ao sol e se ela for ingerir bebidas alcoólicas. Então, se a pessoa, para cada copo de bebida destilada ou fermentada com maior teor alcoólico, como vinho, beber um copo d'água, ou a cada 3 copos de cerveja ou chopp beber um copo d'água, ela vai diminuir muito a perda de líquidos que a própria bebida alcoólica desencadeia. Então, isso vai proteger, vai garantir que ela não se desidrate. Se ela carregar uma garrafa d'água e for ingerindo ao longo do dia, isso também ajuda muito. E que ela procure, principalmente nos períodos em que ela de maior agitação,
que ela se alimente antes de sair. Principalmente um alimento um pouco mais leve, não tão pesado, frutas, verduras, alguma semente, algum grão, mel, alguma coisa que dê um aporte calórico maior e que não vá ser de difícil digestão. Então isso também auxilia muito, protege o organismo, diminui a chance de ela ter algum evento cardiovascular. Uhum. Doutor José, quando o senhor percebe, evidentemente que o senhor está trabalhando, eu também, mas a gente de vez em quando dá uma espiadinha, né, na TV, olhando aqueles blocos de carnaval, aquela pessoa. Eu percebo muito, sabe, doutor José, aqueles rapazes, aqueles jovenzinhos, as meninas, sempre com um copo de não sei se chopp ou cerveja, de bebida na mão, né? Mas a água, ela não está ali jamais. Você não percebe isso como essa recomendação do senhor. Como o senhor avalia, como cardiologista, esse consumo, né, exacerbado de uma forma não muito salutar, né, já que não vem associado aí a uma alimentação saudável, a uma comida boa, a uma comida leve, de qualidade, e também o estresse muito grande, que é a perda também de líquidos no momento que você fica pulando horas e horas e horas e horas, né, sem repor as energias perdidas. O grande problema quando a gente fala com a população mais jovem é porque eles têm a sensação de, entre aspas, impunidade no seu sistema de saúde. Eles têm uma sensação de imortalidade, né? Eles não convivem ainda no dia a dia, a grande maioria dos jovens, com as doenças. Então, todas essas medidas seriam para garantir a permanência de um estado saudável. A prevenção de doenças que podem se manifestar a partir da terceira, quarta década de vida. Então é difícil você atingir esse jovem, mas é importante que a gente fale e que a gente alerte. Porque os jovens, principalmente aqui de São Paulo, eles consomem muitas bebidas destiladas combinadas aos energéticos. Isso é um grande problema, né, doutor? Esse é um enorme problema, porque isso aumenta muito o risco de um evento cardiovascular. Nós já tivemos exemplos aqui de pessoas públicas, jovens, que ingeriram grande quantidade, principalmente de vodka, que é a bebida mais próxima dos jovens, combinada com energético. Então a chance de ter uma arritmia cardíaca com morte súbita é muito grande. A chance de você ter um pico de hipertensão arterial, com ocorrência de um acidente vascular cerebral ou de complicações cardiovasculares agudas também é muito elevado. Mas isso não está no dia a dia do jovem, eles não conseguem visualizar isso. Mas é importante que a gente leve essa informação, que busque os meios de comunicação para que nos ajudem a atingir principalmente a população mais jovem, já que elas estão sendo cada vez mais expostas e cada vez mais precocemente à ingestão muito elevada de bebidas alcoólicas, principalmente os destilados, que têm um teor alcoólico maior e que sobrecarregam o sistema cardiovascular, porque o excesso de álcool, ao contrário de uma dose moderada, diária, prejudica o sistema cardiovascular. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de insuficiência cardíaca, aumenta o risco de acidente vascular cerebral. E é isso que, infelizmente, nós estamos observando no Brasil. Uma população cada vez mais jovem, com doenças cardiovasculares cada vez mais graves. Então, essa situação a gente precisa mudar. Muito preocupante, né? Até porque que o jovem, na maioria deles, ainda é muito inconsequente, né? Ele não mede a consequência das coisas. E quando, por exemplo, na prática do consumo da bebida alcoólica, que eles vão encontrar a primeira dose é muito agradável, na segunda eles já vão já liberam aquela adrenalina, né? E acham que aquilo é tudo muito bom. Aí associa a bebida e quando associada com droga, aí é que a coisa fica muito mais difícil de ser administrada, né, doutor José? Muito mais difícil de ser administrado, os riscos aumentam de forma significativa. Além da sobrecarga do sistema cardiovascular, os riscos associados à violência, a trauma, aqui em São Paulo isso é muito comum, infelizmente. A população jovem, ela se expõe mais do que os adultos jovens, do que os idosos, e eles acabam sofrendo um número maior de acidentes. Só para a gente ter uma ideia do perfil da minha especialidade, que é a cirurgia cardiovascular, em especial os transplantes, quase 30% dos nossos potenciais doadores são vítimas de trauma. E jovens? Vítimas de acidente de automóvel, de acidente motociclístico. E jovens, né, doutor José? Jovens, pacientes entre 20 e 30 anos de idade. Tem um percentual? 30% é muita coisa, não é? É mais de coisa. 30%?
né? Mortes potencialmente evitáveis. Então, a segunda causa de morte no Brasil ainda são as pessoas que são vítimas de causas externas, trauma e violência. As doenças cardiovasculares são as mais comuns, mas a segunda, ainda nós temos as pessoas vítimas de trauma e violência. Muitos deles ainda, além de beber, consumir outras drogas, ainda dirigem, né? Que é o pior. E aí o risco é potencializado. Doutor José, o que o senhor diria para esses meninos hoje, jovens aí que estão aí se esbaldando, que eles devem brincar, devem se divertir, mas com o máximo de segurança possível? O que o senhor diria a mais para que essas pessoas tomassem uma consciência, né? Ainda tem hoje e amanhã muito carnaval pela frente. Que elas aproveitem com responsabilidade, que elas ouçam as pessoas que têm um pouco mais de idade, porque nós também já passamos por essa idade, já aproveitamos, e se hoje nós estamos numa idade mais avançada e saudáveis, é porque alguém nos orientou nessa fase da vida. Então hoje, como a profusão de informação é muito grande, muitas vezes as pessoas buscam informação em fontes inadequadas na internet, que elas ouçam os especialistas, que elas ouçam os grandes meios de comunicação que levam essa informação de forma gratuita, prestando um serviço de saúde. E evitar o Dr. Google, né? Tem muita gente aí que vai no Google. Né, doutor José? O Dr. Google mais desinforma do que informa, infelizmente. E quando informa às vezes errado e a pessoa entende como certa, está incorrendo num grande problema também. Muitas vezes é difícil você desfazer essa informação que a pessoa carrega e ela toma aquilo como verdade. É verdade. E não é fácil. Doutor José, foi um prazer enorme falar com o senhor. Estamos aqui na CBN Brasília, sempre às ordens, tá? Para as boas conversas. Prazer foi meu, um forte abraço a todos e vamos aproveitar o que resta do carnaval com responsabilidade. Todo mundo vivo e em paz, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser.